Você sabe trabalhar com frações? Você sabe somar, subtrair frações? Se você consegue resolver essa questão aí de cabeça, deixa nos comentários. Agora, se você tem dificuldade para trabalhar com frações, se você está revisando matemática agora ou voltando a estudar, fica comigo, que nesse vídeo eu vou te explicar pelo menos o básico para você saber somar e subtrair frações. Tudo bem? Bem, para a gente começar, é importante lembrar que essa parte de cima das frações a gente chama de numerador e essa parte de baixo a gente chama de denominador. E a primeira coisa que você precisa olhar quando você está tentando somar ou subtrair frações são os denominadores. Por quê? Porque são eles que determinam qual caminho você vai trilhar para poder fazer aquela operação. Por exemplo, se você tem 3 sobre 5 menos 1 sobre 5, isso é uma subtração de fração. Como é que se resolve? A gente repete a parte de baixo, que é o denominador, 5, e subtrai as partes de cima, 3 menos 1. 3 menos 1. Ou seja, 3 sobre 5 menos 1 sobre 5 é igual a 2 sobre 5. Foi fácil de fazer e foi muito tranquilo. Por quê? Porque os denominadores são iguais. E por conta disso, a gente consegue resolver diretamente. Quer um outro exemplo? Se você tem 2 sobre 6 mais 3 sobre 6. Isso aqui é igual a 6, a gente vai repetir o denominador e vai somar os termos de cima. 2 mais 3 é igual a 5. 5 sobre 6. Então, tanto na subtração quanto na soma, se os denominadores são iguais, a gente repete o denominador e faz a subtração ou a soma só pelos numeradores. Tudo bem até aí? Mas o que acontece se os denominadores forem diferentes, como nessa questão que nós temos? Para resolver coisa assim, a gente precisa aprender algumas coisas. Por isso eu quero que você preste muita atenção. A gente vai precisar encontrar um MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e para poder fazer isso, nós precisamos aprender a fatorar, a fazer uma fatoração de números. Então, essas duas coisas são pré-requisitos mínimos para a gente conseguir responder essa questão. E eu vou te ensinar a fazer as duas coisas, beleza? Primeiro, o que é um MMC, um mínimo múltiplo comum? Eu quero que você pense o seguinte: múltiplo é um resultado de uma multiplicação, tá? Então, por exemplo, se você tem 2 vezes 3, 6. 6 é um múltiplo de 3 e de 2. Se a gente pega umas tabuadas, por exemplo, se a gente pega a tabuada do 2, 2 vezes 1 dá 2, vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 6, vezes 4 dá 8 e por aí vai. Todos esses números são múltiplos de 2, tudo bem? Só que o que a gente precisa encontrar é um múltiplo que seja comum, ou seja, que seja compartilhado entre os denominadores. Ou seja, a gente precisa encontrar um número que seja múltiplo de 4 e de 3 ao mesmo tempo. E para poder fazer isso, a gente precisa fatorar. E como é que faz esse negócio de fatoração? É o seguinte, já vou fazer aqui na prática para você entender. Fatoração consiste em ir dividindo esses números por que esses números? Porque eles são os denominadores. Fatoração consiste em dividir esses números pelos menores números primos possíveis. Ah, o que é um número primo? Números como 2, 3, 5, 7 e por aí vai. Se você quiser um vídeo específico falando sobre esses números, você me avisa nos comentários que eu faço. Isso aqui não é o assunto desse vídeo. Então, vamos fazer diretamente. Como é que funciona a fatoração? Eu preciso primeiro pegar os menores números possíveis. Então, o 3 não é divisível por 2, mas o 4 é. Então, eu vou pegar o número 2 e vou dividir esses números. 3 dividido por 2 não vai dar um número exato. Então, eu vou deixar o 3 quieto. 4 dividido por 2 dá 2. Eu posso fazer essa operação porque me dá um número inteiro. Agora, novamente, eu vou dividir os dois números por 2. Por quê? Porque o 2 ainda pode ser dividido por ele. O 3 é preservado, 2 dividido por 2 dá 1. Quando a gente chega em 1, a gente já não mexe mais nesse número. Agora, o próximo número primo que a gente pode usar para dividir é o 3. Vamos dividir com ele. 3 dividido por 3 dá 1. E esse 1 aqui a gente não mexe mais. Então, isso é uma fatoração. A gente dividiu esses dois números pelos menores números primos possíveis. E agora, a gente vai escrever isso aqui como um produto, uma multiplicação. Ou seja, o resultado é 2 vezes 2 vezes 3. Isso aqui é igual a 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 é igual a
12. Tá, agora a gente já fatorou. Beleza, mas quem é o MMC? O MMC é justamente o resultado dessa fatoração. E é a partir dele que a gente vai reescrever essa subtração de frações. O que é que eu quero dizer? Olha só, a subtração que nós temos é 2 sobre 3 menos 1 sobre 4. A gente vai reescrever isso aqui no denominador 12. Esse é o mínimo múltiplo comum. Tá, mas como é que a gente faz isso? Bem, sendo bastante direto, a gente vai pegar o 12 e dividir pela parte de baixo e multiplicar pela parte de cima, tanto nessa fração quanto nessa fração. O que é que eu estou falando? 12 dividido por 3, que é a parte de baixo, dá 4. E esse número vai multiplicar a parte de cima. 4 vezes 2 dá 8. Menos, repetimos o sinal. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vai multiplicar a parte de cima. 3 vezes 1 dá 3. Na prática, é isso. Pega o denominador, que é o MMC, que a gente encontrou na fatoração, e divide pela parte de baixo e multiplica pela parte de cima. Ah, mas se você quer saber o porquê nós estamos fazendo isso, é porque, como nós vimos mais cedo, nós precisamos de um denominador igual nas duas frações para poder fazer a soma ou a subtração. Lembra quando eu te mostrei aqui no início que para fazer a subtração ou a soma de forma direta, a gente precisa de denominadores iguais? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós encontramos um denominador igual, mas para isso nós precisamos reescrever as partes de cima, ou seja, os numeradores, para chegarmos na proporção correta daquelas frações. E é por conta disso que nós dividimos pela parte de baixo e multiplicamos pela parte de cima. Agora é só seguir a conta normalmente. 8 menos 3 dividido por 12. 8 menos 3 é 5 dividido por 12. Essa fração não tem como ser simplificada mais do que isso. É o que a gente chama de fração irredutível. E essa é a resposta correta da questão. Então, revisando, para nós fazermos operação de fração com denominadores diferentes, nós precisamos encontrar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Como é que a gente faz isso? Fatorando os denominadores. Nós fizemos a fatoração do número 3 e do número 4 juntos. E encontramos esses termos, reescrevemos isso aqui como um produto e chegamos a 12. 12 é o mínimo múltiplo comum que nós encontramos. Com o número 12 no denominador, nós reescrevemos essa subtração de frações, como dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima. E assim nós chegamos nessa fração irredutível que é a resposta da questão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, lembra de deixar aí nos comentários. Por favor, se inscreva no meu canal para me ajudar a crescer aqui no YouTube e eu te vejo numa próxima. Até mais!